Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, que é um assunto que eu não tenho muita experiência na teoria, mas eu tenho muita experiência na prática. É um assunto que eu tenho gostado muito de estudar nos últimos meses, principalmente nos últimos dias. E como tem dado muito resultado para mim, como eu tenho me sentido muito melhor. E até eu comentei com vocês ali nos stories, e aí surgiram várias dúvidas em relação ao jejum intermitente. E aí eu resolvi trazer aqui hoje a Flávia, que aceitou meu convite. A Flávia, ela é estudante de nutrição. E ela tem um Instagram que é o jejum intermitente. O Instagram dela é 100% voltado para tudo sobre jejum. Então, ela é a melhor pessoa aqui hoje para falar para a gente tudo a respeito disso. Até um tempo atrás, na realidade, assim, quem me conhece há um tempo, né, isso no caso são os meus familiares, desde muito jovem, tipo criança mesmo, eu sempre tive muito controle alimentar. Algumas vezes depois eu explico em mais detalhes, assim, até um quadro inicial de anorexia e tal. Então eu sempre fui muito ligada em alimentação e passei por avaliação com algumas nutricionistas que elas me orientavam alimentação a cada 3 horas mais ou menos. E eu tinha ali os benefícios, mas eu tinha toda aquela obrigação, aquela questão de ter que me alimentar a cada 3 horas. E cada vez isso se tornou mais inviável. Ali pelo consultório, então, muitas vezes eu começo a atender e fico atendendo a manhã toda, só paro para almoçar e paro no final do dia, quando já tem passado ali mais ou menos umas 6 horas. E aí, o ano passado, meu marido é médico também, e ele começou a ler sobre o jejum intermitente e ele começou a me dar algumas dicas e falou, né? Falou, eu acho que você devia fazer, por tudo que eu tenho estudado, realmente tem dado, tem tantas comprovações científicas e tudo mais. E aí eu falei, capaz, quando eu fico mais de 3, 4 horas sem comer, eu fico ansiosa, eu fico mal-humorada, eu fico intolerante e eu não vou me adaptar, porque quando eu sentia fome, eu tinha que comer. E aí eu tinha aquela ideia de que se passasse mais do que 3, 4 horas sem comer, talvez eu fosse ter ali alguma alteração, né? Dor de cabeça, mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Só que não, conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo, cada vez eu me apaixonei mais. Só que eu não fazia sempre. Eu estava fazendo mais ou menos uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias. Só que agora, no período do isolamento social, eu resolvi me dedicar para fazer bem correto. E foi uma mudança muito significativa. Por isso até que eu queria que vocês estivessem aqui hoje para a gente conversar sobre isso. E aí, entre esse período que teoricamente eu me alimento, que nem hoje eu almocei meio-dia e jantei 6h30. Então agora eu só vou comer amanhã meio-dia. Eu faço ali um controle alimentar e eu emagreci 5 quilos agora nessa época aí depois de março. É claro que está relacionado também ali com o jejum, mas também está relacionado com o que eu como nessa janela de 6 a 7 horas. Vamos ver se a Flávia já está aqui. Vamos ver, cadê a Flávia? Vamos ver se ela entra. Eu vou deixar os comentários ativados até a Flávia chegar. Vocês já fazem jejum? Me contem se vocês já fazem.
Então vamos lá, a Flávia já entrou, então vamos conversar tudo sobre jejum. Olá, Camila, tudo bem? Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Perfeitamente. Que bom, que bom. Eu tava me bobeando aqui, não consegui ver que você tava online, entrei aqui, falei, ela já tava online. Ô, Flávia, ó, então, em primeiro momento, eu queria te agradecer muito pela possibilidade de nos passar hoje tantas informações valiosas que eu expliquei ali rapidamente que eu não era adepta ao jejum, que na realidade a gente sabe que é um estilo de vida e que eu me alimentava a cada 3 horas e que eu tinha receio de que se passasse desse período eu ia ter dor de cabeça, mal-estar, sensação de desmaio. E até porque quando passava ali de 3, 4 horas, se eu não comia, se eu não comesse, eu ficava muito irritada, ansiosa. E aí, no primeiro momento, eu falei, capaz, será que eu vou conseguir? Só que aí eu fui começando, né? Essa que é a questão, começar. E aí eu me apaixonei, estou super adepta a esse estilo. Comecei a fazer da forma bem correta desde o início do isolamento social. Eu tenho percebido que a clareza de pensamentos, a questão de energia, disposição é muito significativa. E como eu controlei muito que comer entre meio-dia e às 18 ou até às 19, eu emagreci 5 quilos. Então, para mim, isso foi sensacional, porque eu já sou magra e agora eu realmente fiquei num padrão que eu tô super satisfeita. Então, a minha intenção não é continuar emagrecendo, mas é continuar colhendo todos os benefícios que o jejum pode nos proporcionar. E é isso que eu queria que você explicasse aqui pra gente hoje, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui nos acompanhando, talvez elas tenham o mesmo pensamento que eu tinha até um tempo atrás, e muitas vezes gera dúvidas, né? Principalmente em relação aí essa questão de passar ou não mal, se realmente vai trazer algum benefício ficar durante tantas horas sem se alimentar. Oi, boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Eu estava vendo seus stories antes, você falando um pouquinho sobre, né, sobre essas dúvidas que as pessoas têm. Geralmente, como você falou, o que mais atrapalha é o medo, né? Porque a gente está numa cultura alimentar que a gente se alimenta a todo momento, a gente tem medo de sentir fome, né? E provavelmente por causa dos alimentos que a gente come, que passou ali as 3 horas, dependendo do que você comeu, você já vai sentir aquela fome, né? Porque realmente são produtos industrializados, mais ricos em carboidratos, mesmo que a gente tenha aquele rótulo lá que tem pouco açúcar, enfim, que a gente sabe que tem muitas pegadinhas nos produtos, né? Coisas que são vendidas como fit, mas são cheias de açúcar e isso causa um impacto no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. E o que a gente acha que é fome é aquela diminuição abrupta do açúcar, né? Que você comeu um pão de manhã, por exemplo, dá 10 horas da manhã você está com tontura, com fome, com aquela sensação de desconforto, mas justamente porque esse açúcar já foi ativado aí logo pela manhã, né? E chegou aquela sensação já de não é nem vazio, porque não deu tempo do estômago esvaziar, mas sim essa diminuição abrupta. E as pessoas, a gente passou muito tempo achando que isso era fome, que a gente não conseguia ficar mais de 3, 4 horas sem comer, enfim. E o que mais atrapalha, Camila, hoje as pessoas a se abrirem para uma mudança alimentar é o medo, né? Porque realmente a gente foi ensinado que era pecado, praticamente pecado, pular uma refeição, né? A gente tinha que acordar, sair de casa, nossa, era um sacrilégio se você não comesse. E muitas pessoas se falam, olha, Flávia, eu sempre tive essa intuição de fazer o jejum naturalmente, porque eu não sentia fome, mas eu me sentia culpada, porque as pessoas me diziam que eu ia passar mal, que eu ia ficar doente. E às vezes, quando eu me rendia a esse hábito normal de comer como as pessoas acham que é o normal, eu comecei a engordar, mas digamos, o meu intuitivo sempre foi voltado para ouvir o corpo, na verdade, né? Tem pessoas que não têm muita fome de manhã, tem pessoas que já preferem fazer o café da manhã, não sei como que é o teu ritmo, isso é muito individual, né?
A pessoa com certeza tem uns momentos que ela vai sentir menos fome. Daí, esse momento ela deve aproveitar dentro da realidade dela, dentro da rotina dela, o que seria mais aplicado. Ô, Flávia, e assim, ó, por exemplo, para as mulheres que estão aqui agora nos assistindo, e como que alguém pode começar a fazer o jejum? Como que seria o teu conselho? Qual seria ali uma janela bacana de intervalo entre uma refeição e outra para que ela comece no processo de adaptação a ficar tantas horas sem se alimentar? Baseado em alguns estudos, você deve... Ai, desculpa. Você deve saber que a gente tem um ritmo biológico, um ritmo circadiano. Então, digamos assim, o ideal, conforme esses estudos, é que a gente, assim, um consenso que existe é não comer logo próximo ao horário de dormir. Então, quanto antes você fechar essa janela alimentar, é melhor por causa de toda a questão do funcionamento do nosso trato digestório, enfim. Mas algumas pessoas, como eu disse, têm dificuldade nessa questão do jantar, porque acaba que o jantar hoje na nossa cultura é o momento que a gente tem em família, né? Que a gente tá com mais tempo, que a gente pode preparar algo em casa com todo mundo. Então, geralmente a janta, se você faz uma refeição rica em proteínas, se você começa já mudando essa alimentação, diminuindo essa quantidade de carboidratos, esse espaçamento da fome ele vai aumentando naturalmente. Então, muitas pessoas relatam que tem facilidade em jantar, às vezes, jantar até as 8 da noite no máximo, e no outro dia já acorda com menos fome, porque passou o tempo, a noite toda ali em jejum, não teve esse pico de açúcar, de glicemia que a gente falou no início. Então, por causa dessa mudança hormonal, a pessoa já acorda naturalmente sem fome. Se a gente for ver num ritmo biológico, é mais fácil, porque a gente sente menos fome de manhã, biologicamente falando. Mas como a gente está falando de pessoas, cada pessoa tem um ritmo, tem uma forma, né, de se comportar, e às vezes pular o café da manhã nem sempre é a opção mais fácil. Mas se a gente fosse falar metabolicamente falando, por causa dessa questão do ritmo circadiano já ter engatado no jejum, então ficaria mais fácil, né, pular o café da manhã. Mas para quem está começando do zero, às vezes é difícil pensar, vou pular o café da manhã, vou sair de casa, vem o medo. Então, o que eu falo geralmente para as pessoas espaçarem essa refeição. Se a pessoa faz 3 refeições, começa a dar um tempo maior. Se todo dia ela almoça ao meio-dia, tentar ir esticando esse horário para ela ir vendo, para sentindo, vai ver que a fome vem, que a fome vai, você já deve ter passado por isso, né? Principalmente quando a gente programa o jejum, a gente sente fome, mas essa fome geralmente passa, né? Se você tomar uma água, se você está num dia mais ocupado, você consegue lidar com mais facilidade. A vontade de comer já é mais difícil, já vem de uma questão psicológica. E aí vem a questão dos desejos, enfim, é algo mais complicado. Mas com a fome fisiológica, fazendo dessa forma, eu acredito que seja a forma mais fácil. E até, Flávia, isso foi um dos métodos que eu utilizei. Eu sou muito determinada em vários aspectos. Quando eu decido uma coisa, eu realmente faço de tudo para que aquilo ali dê certo. E quando eu falei, vou fazer jejum intermitente, eu condicionei tanto isso na minha cabeça que realmente hoje, para mim, para eu comer ali de manhã, é um processo que eu não tenho mais nenhuma vontade, a não ser dependendo do que eu tenha comido na noite anterior. Então, por exemplo, se eu fiz uma refeição na noite anterior com mais carboidrato, no outro dia de manhã fica mais difícil para fazer o jejum. Só que a minha dieta agora é muito low carb. Então, eu tenho ali uma ingesta balanceada de proteína, de gordura, mas realmente eu estou ingerindo pouquíssimo carboidrato. Só que isso está fazendo com que no outro dia eu consiga ficar mais horas sem me alimentar. Sim. E o que eu vejo também, que eu percebo, Flávia, quanto mais tempo eu fico sem comer, mais energia eu tenho.
Então, por exemplo, se eu faço jejum da sexta até sábado, meio-dia, para eu ir para academia, ou agora, no caso, treinar em casa, 11 horas e meio-dia, eu tenho muito mais energia do que quando eu acordo. Então, parece que quanto mais tempo eu estou ficando sem me alimentar, mais energia eu fico. O que Sim. será que justifica? Às vezes, quando, por exemplo, você está na a questão da cetose, né? Que a gente fala, é quando o corpo começa a entender que não existe carboidrato suficiente, né? O nível de glicogênio muscular ali está tão baixo que o corpo entende que tem gordura ali e a gente tem gordura suficiente. Mesmo você sendo magrinha, mesmo uma pessoa bem magra, a gente tem uma quantidade de muitas e muitas calorias estocadas, né? De gordura. Então, o corpo, quando está mais adaptado nessa questão da cetose, por isso que você falou, tem muita relevância, porque as pessoas, às vezes, não conseguem chegar nessa fase que você chegou, de estar ceto-adaptado. Então, o teu corpo já aprendeu que não precisa de carboidrato recorrente vindo da dieta. Ele já entendeu, olha, não tem carboidrato, não tem glicogênio, tem um estoque bom de gordura ali, eu vou trabalhar para consumir aquela gordura, né? Mesmo que você depois vai se alimentar, vai quebrar o jejum, mas durante aquele período ali ele vai requisitar essa reserva. Então você está no período já de cetoadaptação, que o teu corpo já priorizou a queima de gordura como o principal combustível. A maioria das pessoas não conseguem ainda chegar nessa fase, porque às vezes fazem jejum, mas igual você falou, às vezes vai lá, faz o jejum de 18 horas e come uma pizza, por exemplo. Ela repôs todo o estoque de glicogênio novamente, todo o estoque de carboidratos. E na ordem, digamos, na ordem de combustível que o nosso corpo obedece, primeiro vão os carboidratos. Então, se tem muito açúcar na sua corrente sanguínea, se tem excesso de estoque de glicogênio, o teu corpo não vai mobilizar a gordura enquanto esses estoques não diminuírem. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas comem poucas quantidades, falando em calorias, mas comem alimentos muito ricos em carboidratos, tipo barrinha de cereal, adoçada, com mel, enfim. Então, o corpo, assim, o corpo dela entende, estou sendo alimentada através do açúcar. Então, a gordura vai ficar ali bem quietinha, que eu não mexo com a gordura enquanto tiver açúcar disponível. Então, o teu corpo está tão ceto-adaptado que você já entra ali, você está na cetose com muita facilidade, dá esse tempo maior, que daí quanto mais tempo realmente, mais o corpo entra numa cetose um pouco mais profunda, e aí é onde tem toda essa sensação, esse benefício, essa concentração, esse bem-estar, essa força. E outro motivo também é porque o teu corpo não está usando energia para digerir comida. Então, ele está 100% voltado ali para o que você está fazendo, para o cérebro, para a irrigação, para os exercícios, para os movimentos, porque ele está ali com o trato digestório em descanso, né? Não está tendo nenhum trabalho em paralelo, então ele vai se concentrar realmente muito mais nas outras funções biológicas, bioquímicas. E Flávia, você poderia citar para a gente aqui alguns benefícios, tanto físicos quanto emocionais do jejum? Exatamente por causa dessa chave, dessa mudança de combustível, que o corpo começa a responder de forma diferente. Dizem que os corpos cetônicos é um combustível premium, né? Um combustível aditivado até para o cérebro, porque ele realmente muda todo esse funcionamento. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje, tanto de obesidade quanto em níveis inflamatórios, é o excesso de açúcar no sangue, né? A resistência à insulina. E isso vem de uma alimentação que a gente já citou aqui. Então, toda essa inflamação de forma sistêmica, ela causa várias doenças. Ela pode causar ansiedade, algumas doenças neurodegenerativas, doenças também na questão psicológica. Quando a pessoa começa a mudar esse estilo alimentar, que o cérebro dela começa a receber outro tipo de energia, aí onde tem essas mudanças. Então, muitas pessoas relatam que se sentem mais focadas, já se vê estudos de jejum cetogênica com pessoas com epilepsia, com pessoas com várias outras doenças associadas à parte neural, né? Então, toda essa mudança ocorre, essa diminuição da inflamação e também esse fornecimento de combustível
muda totalmente o nosso funcionamento. É como se o nosso corpo realmente funcionasse muito melhor. Então, aí vem todos os benefícios do bem-estar. Essa diminuição do açúcar vai fazer, digamos, o nosso corpo, que é uma máquina, funcionar muito melhor. E também, ó, falando nisso, tem a questão da síndrome do ovário policístico, né? Que na realidade a gente sabe até que tem a possibilidade ali do nome de ser síndrome ovariana metabólica, que a gente sabe que é uma alteração ovariana, mas em virtude de um distúrbio metabólico, que é uma alteração em virtude do índice aumentado da resistência à insulina. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando as mulheres se alimentam a cada 3, 4 horas, elas ficam com o nível de glicose aumentado e o de insulina também. Porque se ela está comendo a cada 3, 4 horas, esse valor realmente vai ficar no nível mais elevado, né? Quando ela fica ali muitas horas sem se alimentar, a insulina ela vai ficar super baixa. E quanto mais baixa estiver a insulina dessa mulher, a chance dela ter a síndrome de ovário policístico ou dela controlar essa síndrome ou até mesmo curar essa síndrome vai ser muito mais significativo o resultado. Então, é muito importante que as mulheres, principalmente as que têm essa síndrome, se conscientizem da importância de prolongar a alimentação para que a insulina realmente fique baixa. Muito pertinente o que você falou. Um dos tratamentos medicamentosos que a gente já ouvi vários médicos relatando, no caso até da síndrome do ovário policístico e outras doenças associadas à fertilidade, é a metformina, né? Uhum. O que a metformina faz? Ela diminui, ela é indicada para diminuição do açúcar no sangue, né? É o mesmo remédio que é utilizado, por exemplo, para os diabéticos, digamos que a origem é a mesma, né? Resistência à insulina, excesso de açúcar no sangue. Então, quer dizer que, só que no caso da saúde feminina, e especificamente aí do ovário policístico, tem um efeito hormonal que a gente sempre fala, né? Que o jejum, tanto o jejum quanto a resistência à insulina, elas têm desencadeamentos hormonais nesse problema da mulher, especificamente é o excesso de testosterona, né? Você vai saber me confirmar com certeza, o excesso de testosterona no corpo, que acontece que vão formando né? Aquelas células ficam ali presas, ou tipo pólipos, né? Muitas vezes benignos, mas justamente por causa desse excesso de testosterona que vem decorrente do excesso da insulina. Então, tudo é uma questão hormonal. Muitas mulheres fazem esses tratamentos medicamentosos, mas não muda a alimentação. Igual você falou, continua comendo as mesmas coisas, não tem os hábitos de comer, de beliscar várias vezes ao dia, essa açúcar no sangue está sempre elevado, a insulina lá está sempre trabalhando, o pâncreas está sempre lá sofrendo para equilibrar esse nível de açúcar, e isso vai contribuindo cada vez mais para esses problemas voltados à fertilidade. Muitas mulheres, de verdade mesmo, quando elas começam a diminuir esse excesso de açúcar no sangue, elas ficam grávidas, porque há muitas mulheres com problemas de fertilidade, eu já vi muitas, inclusive a moça que trabalha comigo, que ela faz a minha unha, ela começou a fazer, depois de 6 meses ela emagreceu, engravidou até mesmo sem planejamento, porque aumenta muito essa questão dos benefícios e da fertilidade em si, porque o corpo começa a funcionar, responder hormonalmente muito melhor, né? Como deveria ser, na verdade. Então, realmente, a alimentação, sim, tem muito a ver, com certeza, principalmente com essas doenças de ordem de síndrome metabólica, né? Muita gente não acreditava que isso tinha a ver, né? Muitos profissionais sempre falam, dieta não tem nada a ver com isso, enfim. Mas a gente está aí cada vez mais com estudos mostrando e que isso não é verdade, que o que a gente come, principalmente na saúde feminina, é muito importante. Ô, Flávia, mas é totalmente relacionado. Até na terça-feira eu fiz uma live sobre SOP, e hoje existem um grande número de mulheres que estão procurando tratamento sem precisar usar as tradicionais pílulas anticoncepcionais. Só que todo o resultado, todo o tratamento vai depender totalmente da forma que ela se alimenta.
Então, não adianta parar de tomar a pílula e fazer a suplementação com melatonina, ômega 3, vitamina D e outras substâncias, ou até mesmo usar a metformina, se ela não tiver a consciência do quanto que a alimentação é primordial nesse resultado. E na realidade, se ela não quiser tomar nada, mas se ela focar 100% na alimentação, ela vai conseguir resolver esse quadro. Então, as mulheres hoje, até esse é um dos motivos que eu queria que você viesse aqui, para você passar o quanto que a alimentação é importante na saúde da mulher. Desde o momento, e isso eu sempre falo para as minhas seguidoras aqui, o processo de desenvolvimento da síndrome de ovários policísticos não é só na adolescência. Isso já vem sendo programado ali quando essa menina era criança ou quando ela estava dentro do útero da mãe. Então, por isso que é muito importante que nós mulheres hoje tenhamos uma alimentação extremamente saudável, porque a qualidade dos nossos filhos depende desde como nós estamos agora, que aí entra no processo de nutrigenética, nutrigenômica. Mas o que as mulheres grávidas estão comendo hoje vai interferir, inclusive, ali no processo de ter ou não uma adolescente ou uma mulher com ovários policísticos. Então, é muito importante que elas tenham essa consciência e que, se muitas mulheres aqui não têm possibilidade de ir ao médico para fazer uso de uma reposição adequada, que ela comece pela dieta, que talvez só pela dieta ela já vai conseguir ter um resultado. E muitas vezes a mulher emagrecendo em torno de 5 a 10%, ela já consegue reverter esse caso, que provavelmente foi o que aconteceu com a sua manicure. Diminui a resistência, o LH, que é o hormônio luteinizante, volta a ficar dentro de um nível normal, a testosterona também. E os efeitos androgênicos causados pelo excesso de testosterona, que seria espinhas, oleosidade, acne, queda de cabelo nessa região da testa, aumento de pelos pelo corpo, isso já é reduzido. Então, a alimentação, ela é essencial. A grande maioria, assim mesmo como a alimentação em relação à endometriose, que a endometriose é uma doença inflamatória pélvica, mas se a mulher consegue desinflamar todo o organismo, a pelve também vai desinflamar. Então, a alimentação, sem dúvidas, hoje é primordial. Na realidade, não só hoje, né? Sempre. Só que o que hoje está acontecendo é que a nossa alimentação é muito rica em carboidrato, açúcares, a facilidade do embutido, do enlatado, do empacotado. Hoje eu tô cansada, vamos comer um miojo, ou uma comida mais rápida. E na grande maioria das vezes é tudo carboidrato. E quando a gente começa a analisar e começa a pensar no que realmente a gente está fazendo com o nosso corpo, faz todo sentido. E, Flávia, quando as mulheres ficam ali durante o período de jejum, o que você orienta em relação a tomar? Por exemplo, pode tomar água, café? O que você orienta nesse período, na janela de mais ou menos 16 a 18 horas? Bem interessante. Eu sigo veementemente o Dr. Jason Fung, que para mim, na opinião do jejum, falando da parte clínica, é a pessoa que mais entende, que pratica muito com os pacientes. Então, ele sempre fala da questão do adoçante. Vamos falar primeiro do adoçante, que a maioria das mulheres não gostam, né? Que todo mundo tem aquele apego com doce. Por mais que o adoçante não tenha calorias, né? Que eu falar, o adoçante é zero. Mas o fato do sabor doce na boca, entrar em contato, por mais que não tenha calorias, ele pode mudar alguns efeitos de fome, saciedade, despertar até a questão dos hormônios vinculados à fome. Então, muitas vezes o adoçante, mesmo não tendo calorias, ele pode atrapalhar o seu jejum. Porque, por exemplo, você toma um café durante o jejum com adoçante, mas depois quando você quebrar, você vai estar com fome, a fome muito mais aumentada devido a esse efeito da atividade insulínica, você vai comer mais e acaba que o efeito do jejum não vai ser suficiente, né? Então, o adoçante, para mim, na opinião do Dr. Jason Fung, ele atrapalha bastante. Então, água, chá, café sem açúcar e sem adoçante, né? Esses são as principais bebidas. Aí, dentro dos chás, tem
o chimarrão, que o pessoal sempre pergunta, que é um tipo, né, de chá. E algumas pessoas em jejuns prolongados utilizam tipo caldo de ossos, utiliza outras bebidas, outros líquidos com poucas calorias, né? E que não quebrariam, digamos, a cetose, né? Tipo o caldo de ossos, que é mais rico em gordura. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um jejum mais prolongado também é indicado, né? Apesar de ter calorias, mas não tira a pessoa da cetose. E Ô, água, né? Flávia, Bastante água. ô, Flávia, já que você tocou no assunto da gordura, manteiga ghee e óleo de coco quebra o jejum. Sim, se a gente for falar em calorias, quebra, né? Mesmo que a pessoa vá fazer um jejum prolongado, tá? Mas tem vários protocolos que a pessoa... Ah, tem uma teoria que até, digamos, 100 calorias não quebra, digamos, se for um jejum prolongado. Agora, por exemplo, se a pessoa vai fazer um jejum de 16 horas, não faz nenhum sentido ela ficar lá tomando café, tipo, café com óleo de coco o tempo todo durante o jejum, que cada vez que ela tomar, cada colher que ela tá acrescentando ali, vai tá vindo calorias, nutrientes, então o corpo vai diminuir sim essa questão de queimar gordura corporal, já que ele está recebendo gordura de forma exógena, né? Através da dieta. Ô, Flávia, e para as mulheres que querem começar, a gente sabe que tem ali o jejum de 16, 24, 18, 6. Como que você orienta mais ou menos as mulheres nesse processo inicial? Ou que eu sei que tem algumas pessoas que fazem até mais do que 24 horas, né? Esse nível eu ainda não estou, mas logo eu vou tentar. Você recomenda fazer 2, 3 vezes na semana, todos os dias, ou isso depende realmente de cada mulher? Eu acho que é muito individual isso, igual você falou, depende do nível da evolução. É a mesma coisa que a gente vai falar de uma pessoa que vai começar a correr. Ela não vai começar numa corrida e uma meia maratona, ela vai começar o treino, né? Provavelmente nas primeiras semanas ela vai correr bem pouco até chegar no nível. É a mesma coisa nessa questão do jejum. O jejum prolongado, eu acredito assim, que ele tem muitos benefícios. Hoje se tem muitos estudos, o Walter Longo é uma das referências aí que fala muito desse jejum prolongado para em conjunto com o tratamento para quimioterapia, porque ele reduz o estresse próprio da quimioterapia, protegendo as células boas e deixando as células ruins mais vulneráveis, né? Então ele tem uma proteção maior na questão das nossas células, já que a quimioterapia ela é invasiva como um todo. Mas assim, eu acredito que o jejum longo a pessoa tem que ter um propósito, um objetivo. No seu caso, igual você falou, você não quer emagrecer mais, você já está no teu limite de peso mínimo, então não tem por que uma pessoa que já está no seu peso, enfim, não quer mais emagrecer, ficar fazendo jejuns prolongados, a não ser que seja, né, igual eu falei, com um objetivo maior, né? Tem pessoas que fazem esses jejuns longos uma vez por ano para dar aquele reset, para dar aquele descanso, mas enfim. Mas muitas pessoas, digamos, em termos de emagrecimento, a intermitência ela tem muito mais eficácia, né? Às vezes muito mais do que jejuns prolongados, porque a ideia sempre é deixar que o corpo queime gordura, mas que o corpo também não entenda que você esteja numa restrição calórica contínua, porque a gente sabe que a restrição calórica, ela funciona, né? A gente tá aí aqueles programas de reality show para provar que as pessoas emagrecem, se exercitam muito, comem pouco, mas emagrecem até um tempo, porque o corpo sempre vai tentar se adaptar àquelas estratégias. Por que o jejum intermitente é tão eficaz, essa questão de variar protocolos? Porque o corpo tem restrições abruptas, mas não constantes, né? Então, por exemplo, se a pessoa resolve fazer 2 vezes de 24 na semana, por exemplo, nos outros dias ela vai comer ali mais ou menos a quantidade normal que ela comeria, uma quantidade que mantém o peso corporal. E, claramente, nesses 2 dias de 24 que ela escolher durante a semana, ela vai ter uma restrição, com certeza, de calorias mais aguda. Então, é por isso que ele tem esse efeito tão brilhante. Agora, se a pessoa faz todo dia de 24 horas, comendo a mesma coisa, o mesmo horário, a mesma quantidade, com o tempo também o corpo vai se adaptar. E tem muitas pessoas que usam esses protocolos assim, como se, digamos, uma janela restrita alimentar ali, que ela sempre come naquele mesmo horário,
como forma de manutenção, né? Entendi. A pessoa já não quer mais emagrecer, então ela faz... essa semana eu vi que o CEO do Twitter, o Jack Dorsey, ele faz uma refeição por dia. Ele já está no peso ideal, enfim... E ele utiliza porque ele diz que fica muito mais concentrado, que para fazer os trabalhos, tem uma vida muito agitada. Então, ele diz que o jejum deixa uma refeição por dia, ele consegue manter esse foco mental, principalmente para conseguir fazer as atividades que com certeza devem ser bem intensas. Ô Flávia, é importante também a gente orientar que durante o período que ela for se alimentar, ela tem que ter um controle também daquilo que ela está se alimentando. Porque algumas mulheres falam, eu fico todos os dias sem tomar café e eu não emagreço nenhum grama. Na realidade, ela precisa também fazer um controle do que ela vai comer nas horas possíveis ali, né? Sim, porque a pessoa fala, faço todo dia 16 horas e não emagreço. Mas na janela alimentar, ela faz, tipo, 2 refeições e fica beliscando. Ou seja, tem pessoas que mesmo numa janela mais curta conseguem ultrapassar a quantidade de calorias que o corpo gasta. Porque no final, sim, quantidades são importantes, né? Igual que você tem um número X de calorias que todo dia o teu corpo vai requisitar para se manter vivo, né? Para manter as funções. Então, todo mundo tem esse número. Se a pessoa não se ligar nessa questão de quantidades, pode até mesmo engordar, porque fica, eu pulei o café da manhã, agora eu posso comer o que eu quiser, fica beliscando, às vezes a gente se engana, né? Come aquele pedacinho ali, come aquele pedacinho aqui, depois, quase não como, mas se a pessoa for anotar e contabilizar tudo que ela comeu, vai dar uma quantidade que às vezes vai até ultrapassar a quantidade normal. E para emagrecer, a gente sabe que essa conta tem que fechar no negativo, né? Por isso que eu falei até dos dias, por exemplo, se a pessoa escolhe 2 dias da semana para fazer o de 24, provavelmente em uma refeição no dia vai ser difícil ela ultrapassar, até porque, igual você falou, depois de um tempo, que quanto mais tempo em jejum, às vezes a fome diminui, né? Então, todos os hormônios ali, quando você vai comer, o que você comeria normalmente, você não consegue comer a mesma quantidade, porque você ficou um pouco mais de horas. Então, vai haver uma redução calórica de forma natural por causa dessa mudança hormonal. Como você deve saber bem, né? A gente antes se prendia a calorias, mas na verdade o nosso corpo reage a toda essa questão hormonal. A gente é regido por hormônios e por reações hormonais. Então, por isso que ele tem esse efeito. E esses hormônios que vão diminuindo mais a fome, eles começam a ficar mais efetivos, essa redução do apetite, realmente depois das 17, 18 horas. Às vezes, com as 16 horas, você nem teve essa redução de apetite tão grande, enfim. Não conseguiu entrar nesse nível de cetose ainda para reduzir o apetite. Aí a pessoa acaba comendo além do que deveria. E Flávia, olha só, hoje 90% das pacientes que eu faço atendimento no consultório são mulheres em climatério e menopausa. E a gente percebe que é uma fase extremamente difícil para emagrecer. Claro que tem toda a questão aí da idade, do metabolismo, o total desequilíbrio hormonal, não só além do desequilíbrio, mas a falta muitas vezes total ali de hormônio. Existe algum grupo de mulheres que não podem fazer o jejum? Por exemplo, mulheres hipertensas, diabéticas, com outras alterações metabólicas que teriam contraindicação para fazer o jejum? Então, a pessoa que não está com a saúde em dia, né, principalmente que faz uso de medicamento, ela já deve ter com certeza mais cuidado. O diabético tipo 1, por exemplo, né, que tem a questão da insulina, essa pessoa com certeza vai precisar de uso de insulina e uso de medicamento. Tem que ser acompanhado pelo médico, por quê? Porque às vezes ela toma uma quantidade de insulina ali e vai fazer jejum, ela pode ter o efeito de hipoglicemia, que para o diabético tipo 1 pode ser fatal, né? Então tem que ter um cuidado, sim, tem que ser acompanhado. Já ouvi pessoas que fazem, pessoas com diabetes tipo 1, mas, né, com esse cuidado, com atenção médica.
E já para as outras doenças de síndrome metabólica, na verdade, como a gente falou lá no início, um dos principais efeitos do jejum é diminuir essa quantidade de açúcar no sangue e diminuir a inflamação. Então, em geral, tende-se a ter benefícios, né? Mas isso tem que ver cada um com o uso de medicamento, com horários. Às vezes, alguns medicamentos não podem ser tomados em jejum. Então, por isso que quando há uma patologia associada, realmente é essencial que tenha um médico acompanhando, né? Um nutricionista, enfim, para poder calcular certinho e colocar isso em prática na rotina. Pelo menos inicialmente, para aprender. Porque eu acho que a dificuldade grande das pessoas é não entender muito como que funciona o jejum. Acha que às vezes é só ficar sem comer. A gente sabe que tem um preparo alimentar muito mais importante. E também acredito que alguns profissionais não têm essa segurança de orientar. Eu acredito que hoje você já deve ajudar seus pacientes, né? Através da sua prática, através também da sua experiência pessoal. Mas eu acho que nem todos se arriscam, né? As pessoas têm esse medo que eu falei no início. O pior é o medo, tanto das pessoas, também por alguns profissionais. Não, e ao mesmo tempo, para as mulheres que têm ali insegurança, elas que andem ali com uma maçã na bolsa, né? Se passar mal, achar que vai desmaiar por estar tanto tempo sem comer, ela pode ter uma fruta ali e já comer e pronto, né? Claro. O que é importante também a gente falar nesse processo do climatério e da menopausa é que ela não precisa, de repente, já ficar 16, 18 horas sem se alimentar. Ela pode fazer uma janela ali de 12 horas. Então, ela janta às 8 da noite, no outro dia toma café às 8 da manhã, depois vai para 8h30, 9 horas, 9h30, e ela vai prolongando esse período, tomando chás, o café, bastante água. Aqui na região sul é muito frio, então agora elas podem estar usando ali o chimarrão, e nesse processo, e gradualmente aumentando esse período. Sim. Mas eu vejo inúmeros benefícios, porque quando as mulheres fazem ali a reposição hormonal, claro que o hormônio é extremamente essencial, só que muitas vezes, para elas colherem o fruto, o resultado de uma reposição extremamente significativa, ela precisa muito levar em consideração também o que ela está comendo. Porque a gente sabe hoje que muitas doenças, principalmente as doenças que aparecem junto ao período da menopausa, são as doenças inflamatórias. Então, vem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, começam a ter várias dores ali pelo corpo, começa a ter insônia e uma série de outros sintomas. Quando ela começa a perceber e quando ela se conscientiza o quanto que a alimentação pode interferir no processo dela de melhora, isso é muito significativo, porque tudo no contexto geral, desde intestino, a parte física, para fazer atividade física. E outra coisa, só mudando um pouco de assunto que eu percebo muito, eu sou muito conectada com o meu corpo. Então, eu percebo qual alimento que me provoca gases, estufamento, dor de cabeça, mal-estar. Então, por opção, eu nunca fiz nenhum teste, mas eu evito ali alimentos que tenham glúten, leite. Então, independente de ser ou não com lactose, sem lactose, tudo que for leite eu evito. E também açúcar. E aí eu tenho uma percepção extremamente boa. Então, se eu como um pão, um pedacinho de pão ou um pão francês, eu já fico 3 dias sem ir ao banheiro. Isso para mim é muito significativo. E aí eu falo para as minhas pacientes que elas reclamam de dor de cabeça, prisão de ventre, estufamento. E elas falam, ai doutor, eu acho que eu tô com alguma alteração ginecológica, porque de manhã minha barriga tá lisinha, no final do dia eu tô cheia de cólica, estufada. Eu falo, isso daí não é ginecológico, isso aí é alguma alteração intestinal em virtude do que você se alimentou. Aí elas falam, ah tá, mas eu me alimento hoje com o que eu sempre me alimentei. E eu falo, ok, você está assim hoje em virtude de tudo que você se alimentou. Então, hoje, quanto mais idade as mulheres têm, maior vai ser o acúmulo de processos inflamatórios. Então, quantas mulheres chegam lá e falam assim, ai, doutora, eu tenho fibromialgia. E aí eu falo, tá, mas como que chegaram a esse diagnóstico? Ai, os médicos
excluíram várias alterações e sobrou fibromialgia. E eu falo, fibromialgia é um processo inflamatório muscular, né? Então vamos desinflamar o teu corpo e para desinflamar tem que corrigir a alimentação. E é nessa hora que eu vejo o quanto que o jejum seria ou é importante para elas, nesse contexto geral, de tratar essas doenças, essas patologias que acometem as mulheres nessa fase. Então, a alimentação, eu acho, Flávia, que a alimentação não é 90%, acho que é 99,9% da saúde do ser humano. Eu acho que essa frase que nós somos o que comemos, ela é essencial, porque muitas vezes tem algumas pessoas que falam, nós somos o que pensamos. Só que nós, quando nós comemos de forma adequada, nós pensamos de forma adequada. Diferente, né? Então tá tudo interligado e as mulheres elas precisam entender isso e se conectar, saber o que aconteceu. E elas falam assim, doutora, eu tô estufada hoje, mas hoje eu comi bem. Só que o processo inflamatório, ele pode demorar até 72 horas para que o corpo elimine aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu como um pedaço de pão, que para mim, teoricamente, é inflamatório, ele pode demorar até 72 horas para que tenha aquela limpeza. E aí você começa a avaliar que as mulheres que comem ali glúten no café da manhã, macarrão no almoço, um bolinho à tarde, pizza e sanduíche à noite, elas estão recebendo produtos inflamatórios o tempo todo. Exatamente. Esses dias a moça que trabalha aqui comigo, a gente estava falando sobre isso. Eu precisei fazer o ano passado um exame de colonoscopia, porque eu estava com alguns problemas. E o que acontece o protocolo? Você tem que fazer uma desintoxicação, né? Você fica lá 2 dias tomando uma quantidade de laxante absurda, ou seja, você leva mais ou menos 2 dias a 3 dias para conseguir eliminar todas as fezes, para conseguir fazer o exame. Isso à base do laxante, que a gente sabe que não é algo natural. Se a gente for pensar nisso, nesse processo natural que o corpo levaria, com certeza levaria mais de 3 dias para acontecer essa limpeza, né? Por exemplo, se a pessoa... Então, quer dizer, o que você falou tem toda a razão. A gente vai comendo e vai acumulando aquelas toxinas, aqueles resíduos, aquela inflamação sistêmica. E o que você falou também é bem importante, dessas doenças autoimunes, né? Que cada vez mais vem crescendo, justamente por causa desse estresse crônico inflamatório, que o nosso corpo está sempre lá tendo que lutar, tendo que digamos, de alguma forma se proteger dessa alimentação ruim que a gente vem tendo, né, nos dias de hoje. E isso vai se acumulando. E parece que antes eram doenças que se falava, o diabetes é doença de idoso, de velho. Mas hoje a gente vê pessoas com 20 anos, até crianças com diabetes tipo 2, coisas assim que realmente são inacreditáveis, né? A gente não via isso, justamente vem dessa alimentação, igual você falou. Se uma criança já tem uma predisposição a ter um câncer, uma doença autoimune, não é 100% a questão do hábito da criança, mas sim já vem lá na parte genética, de tudo que foi construído ali no material celular daquela criança, e ela vem com aquela carga que, infelizmente, às vezes, né, acomete já desde a infância essas doenças horríveis. Então, com certeza, se a gente for pensar em alimentação, é realmente muito amplo. Principalmente, né? Infelizmente, hoje eu acho que as pessoas não davam tanta importância. Acredito que com essa coisa aí do Covid, com essa questão dessa associação aí com doenças, com obesidade, as pessoas tenham ficado um pouco mais atentas e ver o quanto isso está relacionado com a parte imunológica e com a saúde em si. Ô Flávia, e agora mudando um pouquinho de assunto, em relação à prática de atividade física durante o jejum. Então, por exemplo, eu acordo cedo e agora eu tô fazendo o meu treino aqui em casa. Comprei os elásticos, aparelhos, eu tô treinando aqui. Eu me sinto super bem. Mas teria alguma contraindicação ou realmente depende de cada mulher? Depende de cada mulher. Como você falou, por causa dessa função hormonal, a gente sim se sente mais energizado, às vezes treinando em jejum, justamente porque o estômago ali está vazio e vai se concentrar
toda a força, todo o desempenho no treino. Existem atletas, né? Hoje até a questão da nutrição esportiva tem mudado também. Existem atletas aí de várias performances que estão indo para essa linha da cetogênica, de utilizar a gordura. Por quê? Porque, como a gente falou, a gordura ela é um combustível estável. Você não vai ter oscilação. Por exemplo, agora faz um teste, tenta comer tipo uma barrinha de cereal cheia de açúcar antes do treino. Provavelmente durante o treino, eu falo isso por experiência própria, você vai ter vertigem, você vai ter, porque, como eu falei, aquela oscilação do açúcar, ela muda até o teu desempenho, ela pode alterar até o teu desempenho no treino. Já a gordura, tanto a gordura corporal quanto as gorduras da dieta, é um combustível estável, então você não vai ter oscilação, você não vai ter aquele desconforto depois de estar adaptado, né? Mas para isso, como você falou, tem que estar adaptado, a pessoa tem que ir aos poucos também. Eu acho que quem está começando o jejum, primeiro deve se adaptar ao jejum e depois colocar o treino, porque eu acho que já são mudanças demais ao mesmo tempo, né? Então, começar ali, se sentir, saber que está tudo bem, começar treinando na janela alimentar e depois ir testando. Mas tem muitas pessoas que relatam que se sentem muito melhor em jejum do que com o estômago cheio. E já fiz lives com pessoal, com personagens, com pessoas da área da educação física, falaram que mesmo tem pessoas que comem muito antes do treino e passam mal também, porque às vezes fica com o estômago muito cheio. Então, não é sempre o jejum que vai causar aquele desconforto. Eu acho que isso é muito individual e a adaptação vai fazer muita diferença. Se a pessoa é adaptada, se ela já conseguiu se adaptar, acredito que seja muito mais eficiente, sim, por essa questão da gordura metabólica mesmo. Ô Flávia, e você já acompanhou algumas mulheres que tentaram e realmente não conseguiram entrar nesse estilo de vida do jejum intermitente? Por certeza. Questão de tontura, ou falar, se passa mais de 12, 13 horas eu começo a ficar com tontura, eu tenho realmente alguma alteração, alguma possibilidade de hipotensão, alguma coisa assim, porque eu sempre falo isso para algumas pacientes, eu falo, olha, vamos tentar o jejum, acho que o jejum vai ser muito bacana para você. Elas falam, ai doutor, eu tento, mas eu tenho sensação de desmaio, eu fico com taquicardia. Você acha que realmente tem alguma relação fisiológica ou que pode estar muito mais também condicionado com a emoção ou com medo de não conseguir ou com a sensação de ter que não se alimentar e isso gerar uma ansiedade? Ou você acha que a partir do momento que a mulher, por exemplo, eu vou focar e eu vou fazer, você acha que a chance de dar certo realmente é muito maior ou algumas mulheres realmente não vão conseguir fazer? Eu acho que o psicológico é uns 80% nesse processo. Eu acho que o psicológico faz todo o sentido, sim. Inclusive, a gente estava falando esses dias de um estudo que foi feito com alguns atletas que eles receberam placebo e receberam um gel de carboidrato. Tinham dois grupos. E tinha um grupo também que tomou o café da manhã normal, para ver a performance dos três. A melhor performance foi o grupo que tomou placebo, ou seja, eles acreditavam que tinham tomado um gelzinho, que estavam nutridos, mas eles estavam em jejum. Só que eles não sabiam que estavam em jejum. Então, por incrível que pareça, foi esse o grupo melhor que saiu na performance, digamos. O psicológico, sim, é muito importante. Na questão fisiológica, quando a gente começa a diminuir esse excesso de açúcar, de carboidratos, tem a questão dos eletrólitos, né? Não sei se você já fez reposição. A gente excreta muito sódio, né? Principalmente nesse período de adaptação. Então, toda aquela retenção de líquido que a gente tem quando come um carboidrato em excesso, quando a gente começa a diminuir esse líquido, né? E a gente perde esses sais, esses eletrólitos. Algumas pessoas são mais sensíveis a essa perda. Então, vão ter dor de cabeça. Às vezes, começa o jejum também de uma forma muito abrupta, brusca. Então, tem esse desequilíbrio, sim, de eletrólitos, mas que são facilmente resolvidos, né? Com um pouquinho de sal embaixo da língua. Tem pessoas que fazem uso de magnésio.
potássio, tem até alguns uns suplementos que repositores de eletrólitos, então eles ajudam muito, né? Então, se for nessa questão fisiológica, se a pessoa é mais sensível a essa perda, com certeza repondo ali os eletrólitos tem digamos, uma boa melhora, com certeza não vai ter essa questão fisiológica. A questão psicológica ela é muito mais complexa, né? A questão do medo que a gente falou, a pessoa, eu vou desmaiar. Eu, no começo, tinha medo, às vezes, com exercícios, com movimentos mais intensos, com movimentos rápidos, né? Parece que vai dar aquela tontura, mas também tudo é uma questão de adaptação e de adesão ao estilo de vida. E eu vou ser muito sincera, eu acho que pela minha prática ali de orientação, né? Porque eu só como ginecologista, eu falo, olha, procure um profissional, uma nutricionista, um nutrólogo, que talvez possa, que talvez não, né? Que vai te ajudar em todo esse processo de você introduzir o jejum intermitente como estilo de vida, assim como eu introduzi na minha vida. E eu vejo que elas têm uma certa insegurança de, não vou conseguir, ou, eu tenho medo de passar mal, ou, eu não consigo. E eu acho que isso seria o mais importante para a gente passar para elas aqui hoje, de que todas nós somos capazes, é só nós querermos. Eu trabalho muito com essa questão da mentalização. Para mim, a mentalização é totalmente essencial. Tudo que eu quero na minha vida eu mentalizo, eu foco naquilo e eu vou seguir aquilo. Então, se eu falar, eu vou fazer jejum intermitente, eu mentalizo, foco e sigo aquilo e ninguém me tira desse rumo. Pode colocar o café mais maravilhoso. Eu sou mineira, na realidade, nascida em Goiás, mas eu fui criada em Minas. Então, pão de queijo, eu sou alucinada. Pode colocar o pão de queijo que for, eu não como. Por foco, entendeu? E é isso que eu falo para as minhas pacientes. Eu falo, você tem que ter foco, tem que ter objetivo. Se você quer emagrecer, se você quer mudar o estilo de vida, cara, e eu sempre falo, alimentação depende da gente. As pessoas falam, mas meu marido come tudo errado, meu filho quer comer tudo errado. Ninguém vai enfiar comida na boca da outra, entendeu? Ela tá comendo errado, os outros talvez estejam comendo errado, mas se ela tiver o objetivo, ela vai conseguir fazer a dieta independente da família estar ganhando peso. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam, além do, só quero emagrecer, focar e correr atrás daquilo ali, né? E Flávia, pra gente, antes de abrir para as perguntas, eu queria ver se você tem alguma consideração, algum conselho para quem assistiu essa live aqui e falar, eu acho que eu vou começar a me descobrir também nesse estilo de vida. Quero saber se esse estilo de vida também vai ser legal ou bacana para mim. O que você orienta? O que você poderia dar de dicas, assim, realmente para que as mulheres despertem e comecem a ter alimentação como uma aliada? Tá. Uma das dicas que eu vejo que é fundamental, assim, a pessoa que quer começar, tentar pegar um dia que ela esteja bem ocupada. Como você falou, a questão da mente ela é fundamental. Às vezes eu tenho um objetivo muito forte, mas o meu ambiente não é muito favorável. Igual você falou, eu quero começar uma dieta, não só o jejum, mas enfim. Mas na minha casa todo mundo come pizza, todo mundo come bolo, enfim. Mas aí a pessoa tem essa dificuldade em lidar com isso. Mas, por exemplo, se ela escolher um dia para começar, um dia que ela vai estar ocupada, que ela não vai ter muito tempo de ficar pensando, meu marido está comendo. Sabe aquele dia que você não tem nem tempo de respirar? Esses dias são os melhores, né? Você vai estar ocupado, você não vai estar se sabotando, o pensamento vai estar mais focado. E conforme, como eu falei, conforme as horas vão passando e você vai se adaptando, essa clareza mental ela vai ficando mais intensa, essa diminuição da fome vai acontecendo, e daí você começa a pensar, o jejum ainda me tira a fome, porque a melhor coisa é emagrecer com a fome diminuída, né? Porque um dos problemas das dietas comuns é que a gente fica o tempo todo comendo, mas fica o tempo todo que parece que tá com fome. Come, mas não se satisfaz. E o jejum já tem um efeito oposto, porque às vezes é muito mais fácil a questão da abstenção, né? Você falar ali, em vez de comer várias vezes, eu vou focar no período, no tempo, eu vou usar o tempo ao meu favor. Então, eu vou escolher ali uma janela, um dia que eu estiver ocupada, que eu nem vou ficar pensando se eu quero comer ou não, e começar a repetir. Mesmo as pessoas, eu quebrei meu jejum, tô frustrada, mas repete. Com a repetição,
com certeza aquilo vai cada vez mais se fortalecendo, você vai ficando realmente com a força do hábito ao seu favor. E quanto mais tempo fizer, mais benefícios vai ter e mais ela vai se empolgar e querer fazer de novo. Exatamente, porque vai se sentir bem. Ô, Flávia, só falta um minuto. Então, na realidade, eu queria te agradecer muito. Realmente foi espetacular. Eu acho que nós conseguimos, né? No caso, você passar um pouquinho ali da importância do jejum, do quanto que isso é essencial. E eu queria que todas as mulheres entendessem e compreendessem que a partir do momento que a gente encara a alimentação como um processo de cura e de tratamento, a gente consegue viver muito mais e viver muito feliz. Muitíssimo obrigado, gratidão. Qualquer coisa que você precise, eu estarei aqui à disposição para te ajudar. E eu queria agradecer também todas as mulheres que estiveram aqui conosco. E muitíssimo obrigada. Obrigada. Muita gente, né? Teve uma hora que estava 1.300 pessoas. Muito bom. Ai, tudo, graças a Deus, tudo de bom. Mensagem. Amém. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite.